Estamos aqui em mais um encontro. Esse é nosso 12º encontro do Núcleo de Educação Permanente. Então, faz um ano que a gente está nessa, e isso é uma conquista da atenção primária, né? Vocês fazem total parte disso, e esperamos que isso continue por bastante tempo, né? Com esses encontros mensais. Hoje a gente trouxe um tema muito legal, que é sobre uma interface entre direito e saúde, né? A gente vai falar dos aspectos legais do prontuário médico. A gente trouxe uma palestrante, uma amiga muito querida, que é a Letícia. A Letícia, ela já tem feito várias ações aqui no município com a gente. Inclusive, ela faz parte do nosso comitê de ética e pesquisa também. É sempre uma alegria tê-la por aqui. A gente tem uma admiração pessoal e profissional muito grande na pessoa da Letícia. E eu acho que é isso. Vamos começando. Não esqueçam de deixar o nome aí no chat para a gente fazer os certificados. Deixem o nome e a unidade que vocês estão assistindo. Isso é importante para a gente fazer um controle de quem está participando do nosso encontro e também para depois fazer a certificação, tá bom? Depois a gente conversa um pouquinho mais. Agora eu vou deixar a Letícia falar um pouco. Então, Letícia, seja muito bem-vinda. Gostaria que você apresentasse assim brevemente e vamos lá. Obrigada, Vinícius. Adorei aí essa apresentação. Estou me sentindo. Pessoal, muito boa tarde. Muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo, né? Que é muito precioso, é o nosso ativo mais precioso hoje em dia, para a gente conversar um pouquinho sobre o prontuário. Como o Vinícius falou, eu estou aí nesse casamento aí com o município já tem uns 2 anos, mais ou menos, e a gente tem realizado várias ações, já falamos sobre LGPD, sobre aleitamento materno, já falamos também sobre transfusão de sangue, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o prontuário médico. Eu costumo iniciar as minhas apresentações falando que a apresentação curricular, embora seja necessária, ela é chata, né? Que eu acho que o que define a gente é o que nós somos enquanto pessoas e não o nosso currículo. Mas, para cumprir esse requisito, eu sou advogada, a minha área de atuação ela é especificamente voltada para o direito médico e da saúde, e até eu chegar nesse foco de atuação, levou um tempo. E por que eu resolvi, né, focar as minhas atividades profissionais para esse ramo? Porque eu sou filha de um transplantado de fígado e de uma doadora de corpo. A minha mãe faleceu ano passado em decorrência de um tumor bastante agressivo no pâncreas, e depois do processo do transplante do meu pai, ela gostaria também de ser doadora de órgãos, mas em razão do câncer não foi possível, então ela formalizou a vontade dela de ter o corpo doado para pesquisa, e assim nós fizemos. O corpo dela foi doado para o setor de anatomia da UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, lá de Minas Gerais, que foi a universidade onde eu me formei, o doutor Vinícius também, ele em medicina e eu em direito, né? E acabamos nos encontrando aqui no Paraná. E eu adoro falar sobre direito médico e da saúde. O meu lema é que informação é poder, e sempre que a gente fala mais sobre o assunto, a gente aprende, a gente ensina, e eu queria contar aí com a participação de vocês durante o nosso encontro. Não sei como que vocês têm feito, se o Vinícius puder me sinalizar, se as perguntas ficam para o final ou se faz ao longo da apresentação. Letícia, do jeito que você achar melhor. Você prefere Tá. que fique no final? A gente vai selecionando aqui, eu vou ficando de olho aqui no chat, vou escrevendo e no final a gente faz todas. Acho que fica melhor, né? Tá. E se durante a apresentação alguém que estiver nos ouvindo quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade por mim, tá? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. A gente tem o quê? 1 hora? 1 hora. 1 hora. Se Então tá passar bom. um pouquinho não tem problema, não. Tá bom. Tá bom? Eu vou compartilhar a apresentação que eu preparei para vocês. E aí depois, caso vocês queiram, eu disponibilizo o PDF, né, da apresentação para o Vinícius, e aí ele compartilha com vocês. Vamos lá.
Ó, como eu estou com a tela projetada, eu não estou vendo vocês nem o chat. Então, Vinícius, você vai administrando isso daí para mim, por favor. Pode deixar. Obrigada. Todo mundo aí, ok? Vendo a tela? Acredito que sim. Letícia, por enquanto a gente está vendo todo o layout do PowerPoint. Acho que se você colocar na apresentação ali, vai ficar melhor. Eu já tinha colocado, mas não foi? Não, estamos vendo toda a tela do PowerPoint. Para mim, tá. Vou compartilhar de novo, então. E agora, foi? Agora foi. Tá ótimo. Então tá. Pessoal, antes de a gente falar especificamente sobre o prontuário, eu gosto de começar as minhas apresentações trazendo uma questão mais introdutória de conceito de contextualização do assunto, né? Quando a gente pensa em registro de atendimento aí do paciente, a gente automaticamente associa isso a uma burocracia, né? A algo custoso, até chato mesmo, ligada aí aos profissionais da saúde de maneira geral. Só que esses registros de atendimento do paciente, né, sejam eles uma ficha cadastral do momento em que o paciente entra na instituição ou no consultório médico, e até mesmo o prontuário, relatório, laudo, todos os documentos médicos, eles são muito importantes porque eles se prestam a atender várias funções. A primeira delas, né, que eu destaco aqui para vocês, é relacionada à segurança do paciente. Porque como o paciente, sobretudo nas instituições de internação, ele é tratado por uma equipe multiprofissional, é interessante e importantíssimo que todos os assuntos relacionados a uma pessoa estejam registrados em um só lugar. E isso garante não somente a organização do trabalho em si, mas da segurança e da saúde do paciente, né, que pode ter uma garantia maior, uma garantia aumentada de que não haverão aí processos que vão comprometer a sua saúde. A questão dos registros em um local único também, como eu comentei, desse paciente ser assistido por uma equipe multiprofissional, o prontuário, né, mais especificamente, ele assume uma função muito importante, porque todos aqueles profissionais que assistem ali o paciente, eles podem ter um canal de comunicação, né? E essa condução interdisciplinar, ela fica mais fácil, porque aqueles profissionais que acessam o prontuário, eles conseguem entender quais são as condutas que estão sendo adotadas pelos outros colegas. Além disso, esses registros de atendimento do paciente, eles servem para uma segurança da própria instituição de saúde, que pode utilizar o prontuário como fonte, por exemplo, de identificação de doenças de notificação compulsória, caso o médico assistente não faça a comunicação. E essa segurança, ela se reveste também para uma questão de prevenção jurídica, tanto da instituição quanto do profissional que assiste o paciente. Porque uma vez estando tudo registrado direitinho ali, passo por passo, as condutas que foram adotadas para a assistência daquele paciente, no eventual processo disciplinar ou profissional, está tudo registrado, né? Então, o registro, por mais burocrático que ele seja, ele é importante para o paciente, para a equipe de saúde, para a instituição e também para aquelas pessoas que vão se dedicar eventualmente a pesquisas na área da saúde, que vão utilizar os prontuários também como uma fonte de consulta e de extração de dados que vão ser utilizados aí para a própria melhoria do serviço ou para a elaboração de políticas públicas, ou ainda no âmbito das pesquisas cujo objeto envolva aí uma instituição pública, né, a alocação de recursos para as áreas que estejam demandando uma maior atenção aí do gestor. O documento médico, ele é toda informação escrita por um médico, por qualquer razão, em que tenha uma matéria médica de interesse jurídico. O direito médico, que é esse ramo aí do direito que eu estudo, né, ele tem um nome de direito médico,
Só que essa nomenclatura direito médico, ela não se restringe, diferentemente do termo documento médico, a aqueles atos que são praticados exclusivamente pelo médico. O termo médico, ele assume um conceito geral, amplo, para poder abarcar a atuação de todos os profissionais de saúde. E aí a gente pode, de forma analógica, entender que o documento médico, ele pode ser um documento de enfermagem, ele pode ser um documento hospitalar, ele pode ser um documento da fisioterapia, e que a gente vai tratar ao longo dessa exposição como documento médico. Mas vocês aí já sabem que isso vai ser só uma denominação genérica para todos os registros feitos por profissionais que assistem os pacientes, sejam em consultórios, em clínicas, em UPAs, em instituições de saúde, seja o ambiente que for. E como eu falei para vocês, né, a importância desse registro é porque os documentos médicos, eles falam, né? Então, a gente consegue acompanhar a evolução do paciente do momento em que ele dá entrada naquele programa de saúde até o momento em que ele sai ou eventualmente falece. E isso acaba favorecendo a transparência, né, com relação ao paciente, aos seus familiares, e o profissional, ao conseguir retratar a realidade fática ali bem direitinho no documento, ele também está prevenindo a sua responsabilidade. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a descrição, o relato descritivo do prontuário, ele é um dever de todos aqueles profissionais que assistem o paciente. E aí, até pensando sobre o aspecto ético médico, o médico, ele vai se responsabilizar pelo conteúdo do documento, né? Então, o médico, ele precisa ter muito cuidado quando ele vai fazer a assinatura do prontuário, para que aquela assinatura, de fato, corresponda a um ato que ele prestou, que ele assistiu. Porque qualquer assinatura de documento em branco, ela é considerada uma falta ética, né? Então, os médicos precisam ter esse cuidado redobrado por ter essa previsão específica no Código de Ética da Profissão. E, afinal, o que é o prontuário, né? Existe uma resolução do CFM, que está aí na tela para vocês consultarem depois, que é 1638 de 2002, que traz uma definição do que é o prontuário. E como eu falei para vocês, ele é um documento construído a muitas mãos. E, por isso, o cuidado com esse documento, ele precisa ser redobrado, principalmente quando a gente pensa na qualidade do registro e no conteúdo das informações que estão sendo colocadas ali naquele documento. Porque o profissional, ao fazer o registro no prontuário, ele precisa ter em mente a preocupação de que outro colega vai pegar aquele registro e precisa entender aquilo que está escrito. Né? Ultimamente, a maioria dos lugares já tem utilizado aí o prontuário eletrônico, então a questão da letra, ela não é tão significativa, mas nos lugares que ainda se utiliza prontuário em papel, ou antigamente, é muito complicado. Eu já peguei processos aqui no escritório de internações com prontuários de papel que eu não conseguia entender absolutamente nada, né? E aí, assim, fica difícil até para a gente sugerir uma ação em defesa de um profissional que a gente tenha assistido por conta dessa falta de legibilidade ali do documento, né? E esse documento, ele embora a gente chame, né, popularmente de prontuário médico, ele é o prontuário do paciente. E, portanto, ali vai estar o conjunto das informações e todos os acontecimentos que tiverem relação com a saúde e assistência prestada ao paciente. É importante a gente reforçar que o prontuário, ele tem sobre ele, né? Sobre ele é colocado aí o manto aí do sigilo, e isso é importantíssimo em todas as consequências que a gente vai ver mais para frente ao longo da apresentação. E sendo um documento do paciente, o paciente é que precisa autorizar eventualmente um acesso por terceiros a esse prontuário. O prontuário, além da finalidade específica de assistir o paciente, ele tem finalidades auditoriais que visam aí ajudar a identificar erros que estão sendo cometidos com frequência, melhorias de processos. Como eu falei, né, o documento médico,
em geral, e o prontuário, mais especificamente, ele tem um papel fundamental na defesa profissional, né? Então, eu costumo dizer que não é tempo perdido, é tempo investido o preenchimento do prontuário, porque é ele que vai salvar a sua vida eventualmente, no caso de você ser chamado a responder a um processo disciplinar ou judicial. O prontuário, até no âmbito desses processos, ele é utilizado com fins periciais, mas é possível fazer uso do prontuário também nas perícias do INSS ou de outros regimes próprios. A maioria dos servidores, né, contém aí com um regime próprio de aposentadoria e pensão, então, eventualmente, o prontuário do paciente ele pode ser utilizado também para concessão aí de um auxílio-doença ou mesmo até da concessão e conversão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E, por fim, o prontuário ele tem, como eu falei, uma finalidade de pesquisa, porque ele tem um conjunto de dados ali que são de relevância pública e institucional. Quais são os propósitos do prontuário existir para a instituição de saúde? Aqui é um resumo mais ou menos do que a gente já tinha falado. E o principal que eu coloquei aí no primeiro lugar é permitir a comunicação dos profissionais uns com os outros, porque a gente sabe que a realidade dentro de um hospital, dentro de uma UPA, ela é muito corrida. Imagina se todos os profissionais tivessem que se encontrar pessoalmente para poder compartilhar a evolução de paciente. Isso é absolutamente inviável, né? Então, por isso eu reforço, tenham cuidado ao preencher o prontuário, né? Se preocupem em colocar ali informações que, de fato, vão auxiliar o colega que vai continuar a assistência a atuar de forma correta, diligente, sem ter dúvida, até porque, eventualmente, algum erro que exista ali no prontuário pode responsabilizar aquela pessoa, né, por um dano, eventualmente, que venha a ser causado ali ao paciente. O prontuário, ele tem um conteúdo que precisa ser observado. O CFM também tem uma resolução específica sobre o que deve constar aí nesse documento, independente dele ser físico ou eletrônico. E acaba que essa é uma determinação que vai sendo seguida pelas demais profissões da saúde, né? Então, é preciso que esse prontuário, ele contenha, como eu falei, todas as informações de saúde do paciente, do momento em que ele dá entrada no serviço, até o final, seja pela alta, seja pelo falecimento. Então, é importante que haja um detalhamento desde essa anamnese inicial, do exame físico, né? Se a gente estiver falando de um paciente psiquiátrico, precisa ter um relatório ali, um registro médico ou psicológico feito pelo psiquiatra, pelo neurologista ou pelo psicólogo ou terapeuta que eventualmente faça ali esse acompanhamento do paciente. E, claro, gente, hipóteses diagnósticas, o diagnóstico em si, quais são as condutas que estão sendo adotadas, se há necessidade de encaminhar para outros profissionais, os exames complementares, né, os prognósticos. E aí tem uma outra face do prontuário do paciente, que é muito próxima à questão das equipes de enfermagem, que é fazer a evolução ali do paciente com relação à pressão, a temperatura, aos medicamentos que estão sendo ministrados de acordo com a prescrição do médico assistente, em que momento que esse registro, essa ministração de medicamentos ela foi feita, se houve necessidade de entrar com algum outro medicamento que tinha sido colocado, se necessário, pelo médico. E a equipe de enfermagem ela precisa ter um cuidado também na questão do prontuário, quando a gente pensa em medicamentos, nas hipóteses de recusa do paciente de fazer a ingestão de determinado medicamento. E alguns lugares, né, já tem certinho ali o termo de recusa de tratamento, mas se o local que você trabalha não tem esse termo, é importante que você registre esse fato no prontuário do paciente, dizendo que você foi lá no horário da prescrição do médico, que você diligenciou no sentido de explicar para o paciente a necessidade dele tomar aquele medicamento, mas que ainda assim, depois de esclarecido, o paciente optou por não ingerir o medicamento. Então, faça essa anotação. E tendo o termo, é importante que esse termo seja assinado pelo paciente
ou pelo seu representante legal. A resolução que prevê o conteúdo, ela também traz as determinações relacionadas à metodologia em si que o médico precisa utilizar para poder fazer a evolução do paciente. Né? O médico precisa necessariamente, pelo menos uma vez por dia, estar presencialmente ali com o paciente e anotar no prontuário o que ele verificou, né, ali da situação clínica daquele paciente. E aí é interessante a gente pensar nessa metodologia que, embora essa orientação ela parta do CFM, é interessante que as instituições elas tenham uma orientação voltada para o preenchimento do prontuário do paciente com relação a essa metodologia, principalmente com relação aos termos, se o paciente está deambulando, se não está, se ele está estável, como que está o estado íntimo dele, o estado físico. Porque, como eu falei, né, aqui no escritório eu já peguei algumas situações de prontuário que você pega a evolução da enfermagem e que cada enfermeiro ou técnico ali que faz o seu registro no prontuário usa de um termo diferente. Às vezes um termo por extenso, às vezes abreviado, e aí você não consegue, de fato, ter uma clareza do que foi prestado em termos de assistência para aquele paciente, qual era o estado clínico dele. E como eu falei, é super importante a gente ter essa comunicação muito clara para garantir a segurança ali do paciente, né? Já que nós sabemos que no ambiente hospitalar, a possibilidade de ocorrência de riscos, elas são enormes. Então, todas as cautelas que nós pudermos adotar para evitar riscos, elas são em prol do paciente e em prol da gente também, né? Enquanto garante aí da segurança desse doente. O sigilo, como eu havia pontuado, ele é uma manifestação do sigilo do paciente. E sendo de propriedade do paciente, o paciente é o dono do registro. Só ele é que pode, na regra, ter acesso ao conteúdo dos registros ali relacionados à sua saúde. A regra, por quê? Claro que numa situação de uma instituição hospitalar, esse prontuário ele vai ser compartilhado com a equipe que assiste ali o paciente. Mas mesmo esse compartilhamento com a equipe que assiste o paciente, ele precisa ser feito de forma restritiva. Né? O acesso ao prontuário, ele precisa ser feito somente àqueles profissionais que de fato precisam ter contato com aquelas informações. Mas, como eu falei, é a regra. E aí, a gente tem 3 exceções principais em que o sigilo ali do prontuário, ele pode ser deixado de lado. O primeiro deles é quando há uma autorização escrita do paciente, né, para que o conteúdo seja acessado aí por uma outra pessoa. E aqui, guardem essa informação, é essa liberação aqui que permite as pesquisas com seres humanos, né, por meio do preenchimento e assinatura do TCLE, que a gente vai ver no final da nossa apresentação. Mas o sigilo do prontuário ele pode ser levantado também para atender a uma ordem judicial, e aí é importante frisar, para atender ordem judicial. Às vezes é comum que pacientes que têm convênio ou que têm seguro-saúde, que o convênio ou eventualmente as seguradoras façam a solicitação desse prontuário. E a orientação é não fornecer, porque quem tem que autorizar é o paciente. Somente o juiz pode determinar e obrigar a exposição, a entrega do prontuário. E mesmo assim, essa entrega judicial, ela vai ser feita sob o sigilo judicial. Não é um documento que vai ficar aberto livremente para ser consultado. Antigamente, quando a gente lidava com os processos judiciais físicos, eram documentos que vinham em envelopes lacrados e que só poderiam ser acessados mediante o comparecimento dos advogados na vara em que o processo tramitava, porque era um documento que não ficava juntado aos autos, porque todos os processos judiciais eles são públicos. Tirando uma situação ou outra, é que esse processo judicial ele vai ser sigiloso, quando ele lidar com questões íntimas. Então, processos envolvendo questões familiares, de guarda, de separação, geralmente eles correm sob sigilo, porque ali a gente está falando sobre a intimidade de uma família, né? E da mesma forma,
O prontuário, ele é um documento sigiloso e que contém dados íntimos e sensíveis, já utilizando aí a terminologia da LGPD, sobre uma pessoa identificada. E aí o cuidado precisa ser redobrado. E, por fim, além da autorização pelo próprio paciente e pela determinação judicial, é possível que o médico ou a instituição de saúde utilize o prontuário para a defesa em processos administrativos ou judiciais. Então, com relação a esse ponto, gente, eu preciso que vocês guardem essas informações, porque qualquer tipo de situação que vocês se depararem, que não se encaixarem nessas 3 hipóteses, o prontuário não deve ser fornecido. E além da manifestação do sigilo, o prontuário ele é uma manifestação do dever de informação que todos os profissionais de saúde têm. Desde o médico que precisa informar o paciente. Letícia, dá Oi? licença, desculpa. Surgiram 2 perguntas aqui que acho que são bem relevantes nesse momento, se você quiser que eu faça já. Pode fazer. Bom, a primeira é assim, em questão do sigilo. Como Tá. algumas doenças são consideradas sigilosas, no prontuário deve ser mantido em forma de código, que seria o CID? Você diz sigilosa, que seriam, tipo, às vezes, doença de notificação compulsória? Isso. Não precisa. Pode colocar o descritivo da doença, não é necessário só incluir o CID, a menos que tenha alguma orientação institucional nesse sentido. Porque o que é mais louco, gente? O prontuário é um documento tão importante, mas não tem nenhuma legislação específica, não tem lei dizendo o conteúdo e como que ele tem que ser redigido. As resoluções do CFM, elas são orientações, mas elas não são obrigatórias. Então, cada instituição pode colocar as suas barreiras e as suas cláusulas aí de prevenção. Então, assim, não tem obrigação de ter só a colocação do CID. Pode ser descrito aí a doença. O importante é que seja feito o repasse dessa doença de notificação compulsória para a comissão hospitalar responsável por reunir esses dados, que geralmente é a comissão de infecção. Tem a outra pergunta? Tem mais uma aqui, Letícia. Tá. A segunda pergunta. Há muitas solicitações do Ministério Público, né, Promotoria Pública, acesso aos prontuários. Esse acesso é legal? Não é legal. Só o juiz pode requisitar. Costuma o Ministério Público e delegados também solicitarem o prontuário, mas não é obrigatório atender essa ordem, porque, como eu falei, o prontuário ele é do paciente e somente o paciente é que pode autorizar. Dependendo da solicitação que for feita pelo Ministério Público ou pelo delegado, a instituição ela pode se manifestar nesse sentido, dizendo do sigilo e que a obrigação legal, a obrigação de cumprir com a entrega do prontuário para levantar o sigilo, ela só pode ser feita ou por determinação judicial, e aí, nesse caso, tanto o delegado quanto o promotor, eles têm meios jurídicos de fazer essa solicitação direto para o juiz, ou então, dependendo se for algo de interesse do paciente, a instituição pode entrar em contato com o paciente, explicar a situação e colher uma autorização por escrito desse paciente antes de encaminhar o prontuário. Letícia, mais uma aqui, aproveitando que a gente parou para as perguntas agora, um pouquinho. No caso do prontuário eletrônico, quando foi orientado pelo médico, pela enfermagem, que o paciente tomasse uma medicação, e ele não quer tomar. Esse registro, a gente faz no prontuário mesmo, o paciente precisa assinar alguma coisa falando que ele não quer, porque nessa pergunta eu entendi assim, que é nossa obrigação orientar o que a gente considera melhor para o paciente, mas a gente não pode obrigar ele a nada, né? Sim. Como é que a gente faz esse registro? É só escrever no prontuário, orientei, mas o paciente não deseja tomar, como é que faz? Então, até sobre esse ponto, né? Eu falei rapidamente sobre isso, mas o ideal é que todos os lugares tenham um termo de recusa de tratamento e de medicamento. Gente, esse é um termo muito simples, vocês mesmos podem fazer. Se a instituição não tiver, é basicamente um termo informando o nome do paciente, um documento de identificação, após ter sido
adequadamente informado pelo médico ou pela equipe de enfermagem a respeito da necessidade de ingestão do medicamento e descreve o medicamento, opto por deliberada opto aí, né, por livre e espontânea vontade em não seguir com o recomendado. E aí pede o paciente para assinar e datar. Caso o paciente, caso a instituição que vocês trabalhem não tenham esse documento, aí vocês registram no prontuário e, de preferência, tenham alguma testemunha, né? Então, você chegou no quarto do paciente, o técnico chegou lá para administrar um medicamento. O paciente falou assim, olha, não quero tomar. Então, tenta chamar a enfermeira responsável ali do setor para ir junto e entender quais são as razões do paciente, né? Porque, em última instância, gente, o que precisa ser respeitado é a autonomia do paciente, né? Eu até estava lendo ontem uma questão a respeito sobre o direito à vida e o direito à saúde. A gente tem direito à vida e direito à saúde, mas ninguém pode ser obrigado a ser saudável ou a permanecer vivo. Então, vocês precisam esclarecer o paciente sobre a importância daquela medicação ou daquele tratamento e colher a recusa. Se for escrita, no termo próprio. Se for oral, chama uma pessoa para testemunhar e, nas duas hipóteses de recusa, seja escrita ou oral, registro no prontuário é obrigatório. E aí esse documento ele pode ser arquivado na UBS mesmo? Sim. É? Sim. E outra perguntinha que já surgiu nesse gancho. Esse termo ele também serve caso o paciente não queira ser encaminhado para outro serviço, por exemplo, foi identificado ali que é um caso mais grave, a gente vai precisar encaminhar esse paciente para a unidade de pronto atendimento. Ou a gente pode usar esse termo também? Pode. Por isso que a gente usa o termo de recusa de medicamento ou de tratamento, que serve para essas duas coisas. Mas aí como que o paciente ele manifestaria? Fala, olha, eu entendo aí que eu tenho que ir, mas eu não quero ir, não vou? Seria isso? Acontece bastante, na verdade. Até por como São José tem as distâncias muito longas, assim, às vezes é uma unidade rural, o paciente às vezes ele se nega, simplesmente. Sim. Então, sim, pode usar o mesmo termo. Depois, Vinícius, se você quiser, a gente pode fazer um termo junto e distribuir para os serviços. Não sei se isso é possível aí dentro do município, mas eu fico aqui à disposição, tá? Perfeito. Depois a gente conversa. Então tá. Mais alguma dúvida? Por enquanto, acho que é isso. Eu vou ficando de olho aqui. Combinado. Obrigada aí pelas perguntas, gente. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone também para trocar ideia do dia a dia de vocês. Retomando aqui, como eu falei, o prontuário, além dele ser uma manifestação do sigilo, ele é uma manifestação do direito à informação que o paciente tem. E aí, até pegando o gancho no que a gente falou sobre a recusa de medicamento ou de tratamento, vocês, enquanto profissionais de saúde, têm dever de informação. Então, independente de qual vai ser a atitude que o paciente vai tomar, é importante que vocês forneçam as informações o mais completa possível, né, as informações mais completas possíveis, e numa linguagem que seja clara e acessível e compatível com o nível cognitivo daquele paciente que a gente está lidando, né? É muito comum, às vezes, no automatizado do dia a dia, né? A gente, às vezes, passar uma informação muito técnica e não se preocupar em entender se aquele paciente, de fato, entendeu a informação. E a gente não pode ter esse tipo de atitude, né? Porque é possível haver uma responsabilização dos profissionais, tanto no conselho como na justiça, de falha no dever de informação. E vocês serem aí responsabilizados e compelidos a pagar uma indenização em dinheiro, né? Porque não passaram as informações de maneira adequada, né? Então, é preciso ter muito cuidado com o conteúdo daquilo que vocês vão falar para os pacientes de vocês, tá? E aí, esse registro da informação falada no prontuário, ele precisa ser feito de uma forma qualificada, não precisa ser extenso, mas é importante que ali tenha um registro, que num eventual processo judicial, o juiz, o perito do juízo, ou eventualmente o seu advogado que vai te defender, ele consiga extrair ali as informações e provar que você se desincumbiu aí com diligência, com cuidado com as suas obrigações.
Qual que é o prazo de guarda aí do prontuário, né? São várias os regulamentos, as orientações com relação a tempo de guarda. Tem documento que fala que é 20 anos, que é 30, outros falam que é para o resto da vida. E aí, para fins assim legais, para não ter problema, a gente faz uma divisão em guarda de prontuário físico e eletrônico. Quando é um prontuário físico, o prazo mínimo de guarda é de 20 anos, contado do último registro. E aí, o que faz com esse prontuário, gente, depois que passa esse prazo? Tem duas opções. Ou você devolve ele para o paciente, ou então esse documento é destruído. Antes da destruição, é preciso oportunizar ao paciente, enquanto dono do documento, a oportunidade dele se manifestar com relação ao que ele quer, se ele quer ou não ficar com aquele documento. E os prontuários eletrônicos, eles precisam ser guardados permanentemente. E aí a gente não tem as dificuldades de espaço físico, como temos no prontuário físico, mas aí temos dificuldades de armazenamento e de segurança dessa guarda, né? E aí, quando a gente passa isso para o contexto da LGPD, essa preocupação ela precisa ser redobrada. Não sei se todo mundo já ouviu falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que foi criada com o intuito de nos proteger do uso devido e indevido que todos fazemos dos dados um dos outros. Então, assim, desde aquele uso na farmácia para receber um desconto do medicamento, até um cadastro no site para realizar uma compra, um cadastro no site de governo, um prontuário, tudo isso precisa ter essa proteção a mais da lei. E desde 2018, né, a gente tem essa Lei Geral de Proteção de Dados, que tem o objetivo garantir que nós, enquanto titulares de dados, possamos ter uma transparência e um mínimo de informação de onde esses dados estão sendo armazenados, por que estão sendo armazenados, com quais finalidades, né? E aí, o uso desses dados, ele precisa ser autorizado, tá bom? Mas isso é assunto aí para não sei quantas aulas. Se alguém não tiver ouvido falar sobre a LGPD e tiver alguma dúvida, coloca no chat aí que eu respondo também. Com relação ao prontuário, gente, duas situações aqui que talvez vocês se deparem aí com frequência no dia a dia. Prontuário solicitado por procuração e prontuário de paciente falecido. O prontuário solicitado por procuração, geralmente ele vai ser solicitado, às vezes, por um advogado ou por um parente. E aí é preciso que sejam adotadas algumas cautelas para que esse fornecimento do prontuário ele seja legal, né? Então, o procurador ele precisa estar ali com uma procuração preferencialmente lavrada em cartório. Quando vocês se depararem com essa procuração, é importante que vocês vejam qual foi a data de emissão daquela procuração, porque se for uma procuração muito antiga, pode ser que ela nem esteja valendo mais, né? Que a pessoa que passou a procuração já tenha revogado, mas quem ainda detém a procuração esteja agindo ali de má fé. É importante também verificar quais são os poderes descritos aí nessa procuração, porque da mesma forma como acontece nos dados no âmbito da LGPD, em que a coleta e o tratamento de dados precisa ser feito mediante a uma finalidade, a procuração ela também é passada com uma finalidade. E aí vocês precisam verificar se dentro dos poderes descritos ali na procuração, se tem a menção de representar aquela pessoa perante uma instituição, de requerer documentos, etc. E quando o procurador não tiver vínculos ali com o paciente, é importante verificar junto a esse paciente a legalidade daquela procuração. Então, a menos que se trate de um paciente em coma ou no estado de inconsciência, busque compreender com o paciente, né? Questione a ele se ele reconhece aquela procuração e se está tudo bem fazer esse repasse do prontuário para esse procurador. E lembrando, gente, entrega de qualquer documento, isso aí é lição para a vida. Assine mediante termo de entrega, porque vai que esse troço some,
depois a pessoa fala que não assinou, que não pegou, que não sei o quê, e aí, como é que prova? Então, levem isso aí para a vida de vocês. Qualquer material, documento, tudo que vocês pegarem ou forem devolver, façam mediante termo de entrega. Uma época eu trabalhei num escritório de advocacia que trabalhava muito com a parte trabalhista. E era super comum que os empregados, né, que iam processar as empresas que eles trabalhavam, deixassem lá a carteira de trabalho. E aí, essa carteira simplesmente ficava lá no escritório para o resto da vida. E tinha cliente que esquecia, tinha cliente que não voltava para buscar, e essas carteiras iam ficando. Então a gente foi fazendo um contato ativo para poder entregar essas carteiras e fazer essa entrega mediante um recibo. Por quê? Não é incomum que você entregue um papel, que você entregue um documento, que depois a pessoa fala, não peguei. A pessoa perde, e aí a culpa vai para quem fica na mão aí de quem entregou sem fazer o respectivo termo de entrega. E o paciente falecido, é possível entregar aí o prontuário dele para os parentes mais próximos, né? E aí tem uma lista certinha que é determinada aí pelo Código Civil, começando aí pelo viúvo ou pela viúva e os herdeiros. Então, vejam aí qual é o grau de parentesco do falecido com a pessoa que está solicitando o prontuário. E aí, quando a gente pensa, né, nas determinações éticas, é importante a gente pensar em algumas condutas que precisam ser observadas. Como eu falei, né, hoje em dia a gente usa a maior parte dos lugares os prontuários eletrônicos, então não há essa preocupação do prontuário ser redigido de forma legível, mas, novamente, há uma preocupação de que ele seja que o registro seja feito de forma a facilitar a comunicação e a compreensão da informação registrada por todos aqueles que acessam o documento. E aí aqui fica uma dica bacana também para os profissionais de saúde. O uso de carimbo em registro não é obrigatório. Se você assinar, colocar o seu nome e o número do seu registro, isso é suficiente para que você seja adequadamente identificado. O carimbo, ele é uma prática aí que se adotou, mas que não é obrigatório. O prontuário, gente, ele precisa ter ali um registro em ordem cronológica, com tudo que acontece com o paciente. Cada profissional que tem contato com esse paciente precisa fazer o registro com horário e com data e de preferência com horário, para que, caso seja necessário, caso seja necessário, quando a gente olhar para o prontuário, aquele documento por si só, ele falar e contar a história toda daquele paciente, né? E sendo proprietário do paciente, o fornecimento de uma cópia do prontuário é um direito do paciente, né? Que não pode ser negado por médico, por enfermeiro ou pela instituição de saúde. É possível a cobrança da extração das cópias do prontuário, né, seja impressão ou xerox, mas é lógico, isso tem que ser dentro da razoabilidade, né? E uma coisa muito importante, que eu recebo dúvidas com frequência sobre esse ponto. Se tem prazo para poder fornecer a cópia do prontuário? Não tem, gente. Lembra que eu comentei que não tem legislação específica sobre prontuário? Pois é. Então, assim, a gente sabe que é um direito que tem que ser fornecido, mas o prazo, ele fica a critério da instituição. Claro que não pode ser um prazo que vai prejudicar o direito daquele paciente. Então, assim, 15 dias, 20 dias, até 30 dias, se for um documento físico que já esteja arquivado, é um prazo razoável. Mas mais do que isso, passa a configurar aí um abuso, né? Principalmente pensando em prontuário eletrônico, que é só você baixar o documento e enviar, não faz sentido essa demora toda na entrega do prontuário. E é importante pensar também que esse registro de informações, ele é um dever de todos, e que cada um se desincumbindo do seu dever está contribuindo para a proteção do seu colega, né? E é importante ter esse senso aí de comunidade, de coleguismo dentro dos ambientes de trabalho. E aí, duas situações que são
ligadas a essa questão da autonomia do paciente, da informação e do sigilo, que é com relação ao paciente que manifesta o seu desejo de não querer saber informações sobre o seu tratamento, ou quando o médico ou a equipe que o assiste entende que determinada informação, se ela for passada para o paciente, ela pode prejudicar o tratamento. E aí, o que a gente faz, né? Nessa primeira situação, em que o paciente ele não quer saber a informação, é uma manifestação da recusa, né? E ali ele manifesta a sua intenção. Eu não quero saber. Já quando a gente pensa no médico deixando de informar alguma coisa ao paciente, a gente fala em privilégio terapêutico. Por quê? Temos o dever de informar? Temos. Mas nenhum dever, nenhum direito precisa ser levado ao extremo. Não existe direito e deveres absolutos, né? No caso concreto, a gente precisa compatibilizar direitos e deveres. E aí, tanto no privilégio terapêutico, quanto na recusa do paciente em ter conhecimento, as informações completas do tratamento que ele está sendo submetido, é importante a adoção de 2 passos. O primeiro, se esse paciente tiver algum familiar ou algum amigo próximo que faça o acompanhamento do tratamento junto com ele, é que essa informação seja repassada para o familiar, o representante legal ou amigo desse paciente. E, claro, essa informação precisa estar registrada no prontuário. Porque, gente, documentos médicos falam e ali precisa ter o registro do histórico de tudo que acontece com aquele paciente. E aí é importante não perder de vista que, como eu falei, hoje em dia a maior parte dos prontuários são eletrônicos e, via de regra, o acesso ele é aberto a todo mundo que tem acesso àquele software ali utilizado para armazenar. Porém, é preciso ter cuidado. O acesso ao prontuário, ele deve ser feito somente com login e senha, e cabe ao médico resguardar que esse acesso seja feito exclusivamente à equipe que assiste o paciente. Porque, em caso de vazamento de dados, isso pode comprometer uma série de dispositivos legais e éticos, né? E pode o médico, a instituição hospitalar e os demais membros aí da equipe profissional serem responsabilizados, tá? E, claro, gente, da mesma forma que o prontuário físico, o prontuário eletrônico, ele vai precisar observar todas as regras, né? Então, de legibilidade, de registro, de histórico, do registro dos exames complementares, das evoluções diagnósticos, de tudo que aconteceu, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista da enfermagem. Passada essas disposições éticas, a gente precisa enfrentar algumas questões legais. Eu já tinha... Letícia, dá licença. Desculpa. Tem uma pergunta aqui bem específica relacionada ao prontuário eletrônico. A partir do momento que o município ele disponibiliza o prontuário eletrônico, ele também é obrigado a disponibilizar assinatura eletrônica? Então, a assinatura eletrônica ela tem que ser disponibilizada para os profissionais que vão fazer o registro. O token, né, que tem que ser emitido lá no padrão do ICP Brasil. Aí teoricamente, o município, ao instituir aí o prontuário eletrônico, ele precisaria viabilizar esse meio também, porque é só por meio de um certificado digital de assinatura é que aquela assinatura eletrônica ela vai ter a validade ali atestada. Mas se o município não fornecer o token, né, é preciso entender junto aí a secretaria, se essa passa a ser uma obrigação própria do funcionário ou se a instituição ela vai prever algum outro tipo de norma para poder suprir o certificado, né? Se vai ser só um registro do nome e da matrícula do profissional. Tem que entender como que isso vai ser compatibilizado, mas, teoricamente, o município que deveria fornecer a assinatura eletrônica.
Certo. Bom, o Rafael ele perguntou aqui: alguns hospitais exigem pedido médico para solicitação de cópia do prontuário. É válida essa prática? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe isso. Você imagina você ter que precisar de um médico para fazer um pedido para você ter acesso a um documento que é seu. Não faz o menor sentido. A receita, o pedido médico, ele tem que ter respaldo legal, né? Não tem nenhum respaldo legal a que o fornecimento do prontuário esteja vinculado a um pedido médico. Como eu falei, o detentor do prontuário é o paciente. Ele pode exigir uma cópia do prontuário e acesso a esse prontuário a qualquer hora. A qualquer hora. Ele pode, se ele não quiser uma cópia, ele pode chegar no hospital agora e falar assim: eu quero dar uma olhada no meu prontuário. Abre aí para mim, por favor. Pode ser feito isso. Não existe isso, condicionar fornecimento de prontuário à requisição de médico ou de qualquer outro profissional. A requisição ela só vai acontecer pelo juiz se provada a necessidade. E aí é uma requisição judicial. Tirando isso, o paciente tem que ter acesso a qualquer momento. Ou, no caso, uma pessoa que tem a procuração ou os parentes aí do falecido. Letícia, acho que essa é uma dúvida de bastante pessoas aqui. Que é uma coisa que acontece com bastante frequência, que são os pacientes que eles perdem, às vezes, por algum motivo, eles não estão com a via de solicitação de exame que foi dada na consulta. A pergunta às vezes esse profissional que solicitou, que deu essa guia, ele nem está mais na unidade, muitas vezes. E a pergunta é lícito, é legal imprimir uma segunda via e entregar essa solicitação para o paciente? Quem está fazendo o acesso a esse prontuário é alguém de uma equipe que já fazia assistência a esse paciente? Geralmente é um profissional da equipe mesmo. Às vezes não é nem que por exemplo, o médico fez a solicitação, às vezes não é nem que ele não está mais trabalhando ali, mas às vezes ele está em outra atividade, está com uma demanda muito grande. A pergunta é essa: se alguém da equipe, ali da unidade, poderia imprimir e dar essa segunda via para o paciente. Se o paciente autorizar, não vejo problema. Mas registra essa informação. Fala, ó, data tal, hora tal, o paciente esteve aqui solicitando segunda via de solicitação, mediante autorização do mesmo, foi feito o acesso ao prontuário e emitida a segunda via. Registra, gente, tendo dúvida, registra tudo. E pega a autorização do paciente. E se for um parente do paciente? Se a gente for bem legalista, tem que ter procuração. Tem que ter procuração. Se não, vai do bom senso ali, né? Igual, por exemplo, eu que acompanhava minha mãe no tratamento do câncer dela. Todo mundo do hospital, todo mundo sabia que eu estava ali como representante legal dela, ainda que eu não estivesse com uma procuração, porque ali eu estava como filha, não estava como advogada, né? Então, se é um familiar que acompanha esse paciente no dia a dia, ali, na rotina dele, eu não vejo problema. Mas, novamente, registra a informação. Dia tal, hora tal, paciente tal, o familiar dele, fulano, tarará, esteve aqui, solicitou segunda cópia e tal, porque o paciente, por motivo XY, não pôde vir. Registra, gente, registra tudo. Mas se for uma pessoa que nunca esteve lá, eu aconselho vocês a não fornecerem, né? É preciso entender isso no dia a dia. Qual que é o vínculo, a proximidade que essas pessoas têm. Porque eu já vi uma situação de olha que loucura. Um casal estava se separando e durante o processo da separação judicial, estava com aquelas discussões de guarda e tudo mais. O homem encontrou uma parente dele, alguma coisa assim, foi com ela no hospital, essa mulher se passou pela ex-mulher dele, e ele pediu um prontuário, porque essa mulher tinha problemas psiquiátricos e fazia acompanhamento numa unidade de saúde com psiquiatra, e aí ele usou uma pessoa que se passou pela mulher para pegar o prontuário e usar o prontuário no processo de guarda para dizer que a mulher não tinha condições mentais de ter a guarda unilateral dos filhos. Então, olhem que loucura. É preciso ter muito cuidado
né, no fornecimento de informações para quem quer que seja, porque dependendo, a gente vai estar favorecendo ali o cometimento de um crime, né, de uma prática ilegal. Então, se o parente for alguém que vocês já estão habituados, eu não vejo problema. Se não, você fala, olha, me desculpa, eu só posso fornecer essa informação mediante uma procuração. Perfeito, Letícia. E assim, relacionado a essa segunda via de pedido de exame, por exemplo, é obrigatório que esteja assinada por médico, porque como a gente não tem assinatura eletrônica, a gente imprime ali e geralmente a gente faz à mão, né? Uhum. E faz à mão. O carimbo a gente já viu que não é tão importante assim, né? Mas tem Sim, assinatura. sim. E teria que estar assinado por outro médico essa segunda via? Ou Sim, não? tem que estar assinado. Tem Tá, que estar assinado. certo. E dependendo da solicitação que for, a própria enfermagem pode assinar também. Uhum. Mais Aí alguma? eu penso também que é alguma coisa relacionada a quem que vai prestar esse serviço, se vai aceitar essa solicitação ou não, né? Exatamente. Bom, eu vou selecionando aqui as outras perguntas depois, Letícia, vai lá. Então tá. Já indo aí para o final, né? Quando a gente pensa nos aspectos legais aí do prontuário, eu já tinha dado um spoiler disso daqui no começo da apresentação. Qualquer tipo de omissão ou erro no preenchimento do prontuário pode levar aí a condenações judiciais, sem falar das questões disciplinares, né? Porque isso é uma conduta que fere o direito à informação ali do paciente, e eu até trouxe um exemplo aqui, ó, eu até trouxe um exemplo aqui para vocês de um julgado do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que condenou um obstetra por danos causados a um recém-nascido, porque ele não fez as anotações das intercorrências e dos procedimentos adotados na folha de evolução do parto, né? Então, a gente às vezes acha que determinadas informações, se forem omitidas, não tem problema, mas você imagina, depois de dias que você já prestou um serviço, meses, anos, você ser chamado a responder por um caso que às vezes você nem vai se lembrar, né? E como que você vai se defender sobre isso depois? Então, gente, invistam o tempo de vocês preenchendo todos os documentos pertinentes ali à assistência com zelo, com cuidado, porque, novamente, documentos contam histórias e salvam vidas, tá? Caso essa omissão ou esse erro ele provoque um dano ao paciente, esse profissional que cometeu esse erro ou omitiu alguma informação que deveria estar constando ali no prontuário, ele pode ser processado criminalmente, inclusive, né? Então, a regra é uma responsabilidade no âmbito civil. E aí você vai ser condenado a pagar um valor em dinheiro pela violação ali do prontuário ou pelo dano que tiver sido causado ao paciente. Mas o Código Penal ele traz uma previsão específica com relação à divulgação de conteúdo de documento particular, e aí o prontuário entra nessa classificação, e que é um crime que todo mundo pode ser responsabilizado caso essa divulgação ela venha a causar um dano ao paciente ou a um terceiro relacionado com ele. E aí, até que falando da LGPD, né? Eu até deixei a pergunta aí no ar, né? Se vocês têm alguma dúvida com relação à LGPD, para a gente pensar num outro encontro sobre isso. E o que é importante que vocês, enquanto profissionais de saúde, saibam sobre a LGPD? Vocês estão lidando com dados sensíveis de pacientes o tempo inteiro, né? Então, é preciso realmente ter muito cuidado no acesso a essas informações e, como eu falei, sendo possível, adotar login e senha para poder esse acesso ser franqueado aos profissionais aí que assessoram o paciente, né? Porque o vazamento, ele pode ter consequências que a gente nem imagina, né? Um exemplo aqui muito legal, que é legal no sentido da gente visualizar a implicação de uma violação de um sigilo, né? É uma situação aqui de um médico que utilizava um prontuário físico ainda e que ele atendeu uma paciente que estava com um diagnóstico de câncer
E a secretária conhecia essa paciente, acabou pegando ali, manuseando o prontuário. E secretária também tem que assinar termo de sigilo, gente, porque todo mundo que tem acesso ao dado precisa assumir o compromisso formal e legal, né, de não fazer a divulgação. E aí essa secretária acabou manuseando o prontuário, viu que aquela pessoa estava ali com um câncer e passou um tempo depois, andando na rua, ela encontra com com a esposa ali do paciente e pergunta, e aí, como é que está o tratamento do fulano? E a mulher fica com aquela cara de tacho, assim, tipo, que tratamento? Então, assim, vejam que situação absurda, né? Tanto para o paciente que não contou para a esposa, como a esposa que ficou sabendo da situação do marido através de um terceiro. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? E educar as condutas que a gente pratica, porque as nossas palavras, às vezes, elas vão causar transtornos, além do transtorno legal e ético, um transtorno moral, familiar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com a divulgação aí de conteúdo de prontuário médico. E pensando em São José, por exemplo, que é uma cidade não tão grande, a chance das pessoas se conhecerem é muito grande, né? Eu venho de uma cidade de um porte médio também, que a gente já conhece todo mundo, então, assim, o cuidado precisa ser triplicado. E, por fim, um aspecto que é importante do prontuário é quando a gente fala em pesquisas em seres humanos, né? Como o Vinícius comentou aí na abertura da minha apresentação, eu faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa aí do município. A Márcia, que é a nossa coordenadora, acredito que esteja aqui com a gente. Então, Márcia, se você quiser fazer algum comentário específico sobre o CEP, você pode abrir o microfone e ficar à vontade, porque você dá um show nesse assunto. E para quem não está habituado, né, as pesquisas com seres humanos, elas foram regulamentadas há algumas décadas, e o objetivo é prevenir violações de direitos e preservar os seres humanos que estão envolvidos ali em pesquisa. A pesquisa em seres humanos ela é uma parte muito importante da bioética, que juntamente com o biodireito são ramos que caminham juntos, né, para poder proteger o ser humano de ser vítima aí de uma pesquisa, de uma situação que seja degradante à sua saúde, à sua integridade física. Para vocês terem um contexto histórico sobre essa questão da proteção da pesquisa em seres humanos, tem um caso muito paradigmático lá nos Estados Unidos de uma comunidade negra que foi utilizada como um experimento pelo governo norte-americano, isso nos anos 40, 50, mais ou menos. Era uma população pequena e que grande parte dessa população tinha sífilis. E aí o governo resolveu instituir uma pesquisa com essa comunidade para entender quais eram as consequências no organismo e a evolução em pacientes portadores de sífilis. E vocês, pasmem, essas pessoas infectadas, a elas não foi dado nenhum tipo de tratamento para poder combater as doenças. Elas simplesmente foram utilizadas como cobaias humanas para que os cientistas do Estado pudessem acompanhar o desdobramento daquela doença. Então, vocês imaginem, hoje, a gente traz essa realidade para 2019, 2020. Imagina a gente selecionar uma série de participantes, uma série de pessoas infectadas com Covid, coloca lá numa comunidade e fala, galera, vamos ficar aqui só anotando para ver o que esse Covid vai trazer de consequência para vocês. Então, sim, é uma situação muito brutal e esse é um dos exemplos que serviram aí para fomentar a bioética e para validar, né, a proteção do ser humano nas pesquisas que ele estiver como objeto. E aí, quando a gente pensa no âmbito das pesquisas em seres humanos, tem o aspecto da LGPD, né, que, como eu falei, vocês, enquanto profissionais e também como pesquisadores, terão acesso a dados sensíveis ali dos participantes da pesquisa. E, eventualmente, nas pesquisas, é preciso ter acesso ao prontuário do paciente.
E aí, de forma bem resumida, depois se a Márcia quiser falar alguma coisa mais detalhada, para que esse acesso ao prontuário ele aconteça, é preciso que o pesquisador ele solicite uma autorização à instituição que vai fazer a guarda daquele prontuário, que esse acesso também seja autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição que vai respaldar a pesquisa envolvendo os seres humanos, e, principalmente, que seja obtido o termo de consentimento para pacientes maiores de 18 anos e termo de assentimento para as crianças e adolescentes. Por quê? Como eu falei, gente, prontuário é do paciente e o sigilo só vai ser levantado por autorização do paciente, por determinação judicial ou a terceira hipótese para a defesa dos profissionais ou instituições em processos disciplinares ou judiciais. E aí, uma ressalva importante que eu trago aqui para vocês com relação à LGPD é que o acesso aos dados pessoais ele pode ser franqueado aos pesquisadores que estiverem aí fazendo estudos na parte de saúde pública, sem que necessariamente tenha uma autorização do paciente, se esses dados forem anonimizados e se a instituição que guarda essa base de dados garantir um ambiente seguro e controlado para que esses dados sejam manipulados. Então, aqui é uma exceção que a LGPD traz, mas, reforço, essa autorização da LGPD, ela precisa ser compatibilizada com a orientação do CEP. Se não houver essa compatibilização, o acesso sem o termo, né, ele não vai ser garantido. Então, além dessa hipótese da LGPD, é possível em algumas situações excepcionais que a Comissão de Ética em Pesquisa autorize uma pesquisa sem um termo de consentimento, por exemplo, um paciente falecido, né, se não for possível pegar a autorização com algum familiar, é possível suspender, né, a exigência do TCLE, ou então, quando for uma pesquisa muito grande e tendo que ser analisados muitos prontuários, garantindo aí a anonimização desses dados, é possível também dispensar a exigência do termo, mas tudo com muita cautela e com muita justificativa. E, por fim, gente, só lembrando, não deve ser autorizada nenhum tipo de reprodução de conteúdo do prontuário, né? O participante da pesquisa, ele tem acesso ao prontuário, ele pode colher as informações, mas ele não pode ter nenhum tipo de cópia desse prontuário. E é isso, ó. Quem tiver mais alguma dúvida que eu não consegui responder agora, estão aí os meus canais de contato. Vai ser um prazer receber vocês aí nas minhas redes sociais. E acho que agora tem mais uma rodada de perguntas, né, Vinícius? Sim, quem tiver perguntas aí pode mandar, vamos aproveitar. A Letícia ela vai ajudar a gente na comissão de prontuários agora, né? A gente até mandou lá no grupo e vai ser muito rico e isso vai ajudar bastante a gente. Letícia, tem duas perguntas aqui que, assim, nós gostaríamos do seu comentário sobre isso, o que você pensa sobre isso, né? Tá. Tem uma aqui falando sobre hackeamento de contas eletrônicas e fala assim, quais são os riscos de alguém hackear nosso prontuário e tal. Eu acho que o risco ele sempre tá, né? Você sabe de alguma forma, de algum equipamento que tem, alguma coisa que tenha relacionada a isso? A evitar esse tipo de hackeamento? Esse prontuário eletrônico ele tem que ter alguma norma, ele tem que ter alguma segurança mínima? Você tem essa ideia? Então, aí a gente está falando mais sobre o aspecto da LGPD do que do prontuário médico em si, né? O que a LGPD ela coloca como previsão? Todo mundo que faz a coleta e o armazenamento de dados precisa ter barreiras contra vazamento ou hackeamento, né, de banco de dados. E aí é preciso que a instituição que faça o armazenamento desse dado, desse prontuário, que ela garanta barreiras contra, né, um vazamento indevido. Sistema absolutamente 100%, com 100% de proteção, a gente sabe que não existe.
né? Mas já existem vários softwares que são utilizados aí por hospitais e por consultórios e clínicas que têm barreiras de proteção. Então, igual, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que a gente utiliza muito e que está ali com aquela informação, protegido com criptografia de ponta a ponta. Muita gente acha que isso daí é uma barreira de proteção suficiente, e não é. A mensagem, ela é criptografada para evitar a interceptação, mas o conteúdo, a origem e o destino, eles são identificados. Então, não tem uma proteção ali com relação ao titular e ao conteúdo da informação, né? Então, é preciso pensar a instituição que armazena ter as barreiras, contratando software e adotando medidas, às vezes, de armazenamento na nuvem, de acesso com login e senha, de contratação de uma empresa de TI especializada, um servidor e tudo mais. E, caso tenha algum vazamento, isso tem que ser comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fica lá em Brasília, porque esse incidente ele precisa ser relatado, e as vítimas cujos dados foram vazados também precisam ser notificadas. Tem um monte de pergunta, hein? Nossa, pai, só estou vendo. A Márcia está aqui com a gente, né? Acho que seria legal se ela pudesse falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o CEP, como é que a gente acessa vocês também. Marcinha, está por aí? Tô sim. Conseguem ouvir bem? Sim. Então tá bom. Como a Letícia falou, né, é um prazer ter ela aqui como membro nosso do Comitê de Ética. Então, nós nos conhecemos em palestras, né, em outros momentos, e a Letícia, ela teve esse interesse em participar conosco aqui, do nosso CEP. E até quando houve essa fala de prontuário, nós comentamos com ela, olha, vamos aproveitar esse momento, né, que tem uma quantidade grande de pessoas aqui assistindo, né, para falar um pouquinho também dessa questão da pesquisa. Por quê? Porque aqui no município nós temos residentes, tanto médicos quanto multiprofissionais, e o campo de atuação aqui, né, os centros, né, da rede aqui de São José, eles acabam tendo são focos de pesquisa, né? Não só aqui dos nossos residentes, mas também interesse realmente do Estado, de outros locais que têm interesse em estar estudando a população aqui de São José dos Pinhais. E um dos fatores ali que nós percebemos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade é justamente nessas pesquisas retrospectivas, né, que são de análise de prontuário. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que está fazendo o acesso ao prontuário é o pesquisador. E aí fica naquela confusão, né? Até que ponto eu posso fazer uso daqueles dados, né, profissionalmente e como pesquisador? Então, é muito importante que vocês saibam que todo esse cuidado que a Letícia falou, principalmente quando se trata de pesquisa em que vai se trabalhar esses dados de prontuário, eles precisam ter muito cuidado, né? O que a gente chama de riscos, né, apresentados ali no momento da pesquisa. E quando eu penso em prontuário, às vezes, não, mas imagina, não tem risco nenhum a pesquisa. Muito pelo contrário, né? Existe um risco grande, por exemplo, do vazamento de informações, né, do anonimato, da privacidade. Então, uma orientação que nós damos quando o pesquisador quer realizar, né, pesquisas em prontuários é que vai precisar que garanta que realmente vai utilizar um computador, né, lógico, depois, né, de toda a estruturação do projeto, né, a ser submetido ali ao CEP, que seja, então, incluído que esses risco de quebra de anonimato, de sigilo, de privacidade sejam garantidos, uma minimização. Então, por exemplo, se eu vou utilizar esses dados, eu preciso ter um computador pessoal no qual ele vai ter senha e só eu poderei ter acesso a essas informações, né? No momento que eu faço a coleta ali no prontuário, eu não posso colocar iniciais do paciente, número de prontuário, né? Eu preciso codificar essas informações de uma maneira que não, de maneira nenhuma, possa, né, fazer com que haja essa quebra de anonimato, tá? E que realmente ela seja, né, esses dados eles sejam somente para
os autores ali, os pesquisadores, que ele não pode ser um dado que possa ser, né, enfim, estar aberto ali para outras pessoas. Então, existem muitos riscos, né, com relação a toda essa parte de análise de prontuários. Então, muitas vezes confunde-se, né, realmente essa questão. Eu estou ali com acesso porque eu sou profissional, mas se eu for querer realizar esse conjunto de dados a nível de pesquisa, existe todo um cuidado maior que nós precisamos ter com relação à proteção dessas informações, né? E aí nós ficamos disponíveis aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, nós ficamos aqui na Escola de Saúde, né? Para que vocês possam vir tirar dúvidas aqui conosco também. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, queria ficar aqui só ouvindo. Ó, minha internet deu uma mensagem agora de instabilidade. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Então tá. Vinícius, eu não sei qual é a ordem que você está seguindo aqui nas perguntas. Ixi, eu tive dificuldade aqui, mas espera aí. Tem uma aqui que depois eu vou me organizar aqui, eu vou fazendo, mas assim, tem uma que eu achei bem interessante, que é quando a gente erra no relato ali no prontuário, né? Seja ele físico, seja eletrônico. A gente errou. Como é que a gente pode fazer essa correção? Pode ser Como por é que deu rasura uma ou cortada aqui? quando a gente erra no relato ali, no registro do prontuário, seja ele físico ou eletrônico. Como é que a Tá. gente pode fazer essa correção? Pode rasurar o prontuário? Faz depois uma ressalva? Como é que faz, Letícia? Qual que é a forma mais segura de fazer isso? Estou lembrando até das minhas aulas de português na época da escola, né? E aí, assim, novamente, gente, como a gente não tem regra, tudo vai do bom senso e daquilo que é determinado ali pela instituição. Mas, assim, eu me lembro da minha professora de português do primário, ela falava que quando a gente precisasse rasurar alguma coisa, que a gente colocasse entre parênteses e fizesse uma linha, né, uma reta, assim, no meio do texto entre esse parênteses. Então, sendo prontuário físico, é algo que vocês podem fazer e logo colocar embaixo, né, a informação de que aquela informação está sendo retificada e tará, tarará. Em sendo prontuário eletrônico, dá para fazer usar essa mesma técnica, né? O Word às vezes possibilita isso, mas se o software de armazenamento do prontuário não tiver essa opção de você rasurar, né, de fazer esse sublinhado em cima, abre um novo registro, coloca uma nova data, um novo horário e fala, olha, retifico informação registrada em prontuário no dia tal e tal, por tais e tais motivos. Apagar, gente, nunca deve ser opção. Nunca, independente de ter algum erro. O nosso prontuário do IDS, né? Se eu não me engano, quando a gente salvou lá, gravou, e aí, num segundo momento, a gente entra na mesma consulta para mudar, ele fica sinalizado no sistema. Então, quando abrir o Ótimo. histórico do paciente, vai estar lá uma rasura assim, falando, ó, foi modificado tal, e o novo registro embaixo. Então, né, mas interessante isso, de sempre Sim, que é interessante abrir outra e registrar sim, ali que foi modificado, né? Beleza. isso. Mas a gente queria a sua opinião também, Letícia. Tem algumas unidades que o paciente ele deixa a receita, às vezes é um paciente que já faz acompanhamento na unidade, que está estável, ele deixa a receita lá para renovação, né? Isso é devido à demanda gigantesca que a gente tem, a gente Sim, às vezes não consegue dar conta. Então, aquele paciente já está acompanhado, que está estável, ele deixa a receita lá para depois ser renovada pelo médico. Há algum risco nisso? É legal, é apropriado fazer esse tipo de prática? não é legal, né? Até pela previsão do próprio Código de Ética Médica que fala que o médico ele só pode assinar ou relatar alguma coisa que ele de fato tenha presenciado e feito de forma direta ali com o paciente. Apesar disso, a gente sabe que na prática não é assim que acontece, né? Às vezes até você vai numa consulta e vai precisar de um pedido de exame para daqui a 1 mês, 2 meses, você não vai cobrar outra consulta. Você já entrega ali o pedido para o paciente sem estar assinado, sem estar datado e tudo mais. Mas não é legal, embora seja uma prática usada aí pelos profissionais no dia a dia. É uma infração ética. Tô.
Outra pergunta rapidinha aqui, Letícia. A cópia do prontuário, ela pode ser utilizada fora do ambiente da prefeitura, por exemplo, sendo que o paciente está fazendo acompanhamento aqui? Eu não sei se foi essa a pergunta mesmo, Andressa, se quiser depois entra aí e pode abrir o vídeo para perguntar. Mas ela colocou assim, não sei se entendi, não se pode ter uma cópia do prontuário fora do ambiente fornecido pela Prefeitura de São José? Bom, eu também não entendi a pergunta. Andressa, se quiser, entra aí e faz a pergunta ao vivo aqui. Mas se a cópia for fornecida para o paciente pode utilizar esse prontuário onde ele quiser, o documento é dele, né? O profissional que não pode... Ah, tá sem câmera. Ah, tá sem microfone. Tá sem microfone. Mas assim, se a cópia for solicitada pelo paciente, pelo seu familiar ou pelo seu procurador, isso pode ser utilizado da forma que ele entender devida. Se ele quiser tirar a cópia e pregar nas praças aí da cidade, ele pode fazer isso, não tem problema. Porque aí é o sigilo dele e ele que vai estar fazendo o que ele quer. Agora, os profissionais só podem fazer uso do prontuário nas instituições em que aquele prontuário foi produzido. Não é possível ficar andando com o prontuário de um lugar para outro. Até nas pesquisas, qualquer coisa a Márcia pode falar melhor sobre isso, o acesso ele precisa ser feito ali num ambiente controlado, para evitar que outras pessoas que não têm autorização acessem aquele documento. Não sei se respondi, Andrés. Qualquer coisa você escreve aí. Letícia, acho que é a última, então. Peraí, sumiu aqui. Rapidinho. Que a Andressa, eu vi aqui, ela respondeu aqui, ó. Pode falar. Ela colocou aqui, ó, a dúvida é a seguinte: como o sistema da prefeitura apresenta muita estabilidade, eu, como profissional, posso ter um programa específico? Andressa, é médica? Você é médica, Andressa? Fisioterapeuta. Então, o prontuário sendo produzido na instituição hospitalar, a guarda é do hospital. Eu entendo que se você fizer isso, você vai estar assumindo um risco, porque você vai precisar garantir o sigilo e a proteção desses dados. Eu não recomendo que você tenha aí um armazenamento do prontuário em si. O que dá para você fazer é ter uma ficha de atendimento daquele paciente e você ter um armazenamento próprio com relação ao que você faz em termos de acompanhamento do paciente, mas dissociado do prontuário. Não acho que a cópia integral do prontuário ela seja recomendada que você tenha. Você pode extrair aquilo que seja relacionado à sua atividade, mas o prontuário inteiro não. De nada. Letícia, então, última perguntinha aqui. Os profissionais eles podem trocar fotos, informações via WhatsApp para dar continuidade no atendimento de um paciente? Qual que é o limite para fazer isso, considerando que são todos profissionais de saúde, né? Qual que é o limite? Eu posso mandar uma foto, posso mandar nome do paciente, como é que é? Ótimo, essa pergunta é maravilhosa, né? Porque o WhatsApp ele faz parte de tudo na nossa vida. Aí nós precisamos fazer a separação de dois pontos. Quando a gente pensa no WhatsApp como um meio de comunicação com o paciente, a gente precisa de autorização por escrito do paciente para que essa comunicação aconteça pelo WhatsApp. Esse é um ponto. Quando a gente fala de comunicação entre profissionais de saúde utilizando o WhatsApp, Telegram, qualquer outro meio aí, qualquer outra rede social de comunicação, é possível o compartilhamento de informações aí do paciente ou de fotos, dados do prontuário, etc., entre profissionais nesses aplicativos de mensagem. Mas aí é preciso ter um cuidado. Não é possível identificar o paciente. Então, assim, nessas comunicações, não vamos utilizar nome, RG, CPF, nada disso. Você pode identificar esse paciente, talvez, pelo número do prontuário ou por algum outro código, até fazendo um paralelo aí com as orientações que a gente utiliza aí no âmbito do CEP. Por quê?
Novamente, se tiver algum tipo de vazamento, você vai ter ali a foto, o nome, o registro, tudo relacionado àquele paciente. Então, assim, quando a gente pensa no hospital, fala, o paciente internado no leito tal. Isso aí é uma informação que dá para vocês utilizarem de forma mais segura, sem expor o paciente, porque as comunicações, nesse tipo de caso, assim, entre profissionais de saúde, ela é viável, mas precisa ter essa preocupação com a proteção ao sigilo da identidade do paciente. Maravilha, Letícia. Tem algumas outras perguntinhas, alguns comentários que o pessoal fez aqui. Assim, como a gente já está bem adiantado, Letícia, eu vou me comprometer com o pessoal de te mandar depois. Tá Se bom. você pudesse, responde, eu vou passando para eles, tá? Mas queria agradecer demais sua presença de novo. A gente sempre aprende muito quando você está aqui. E agradecer também a presença de todos, né? Faz um ano que a gente está com esses encontros mensais, então, assim, a gente quer melhorar sempre mais e trazer outros assuntos, e a participação de todos é muito importante, né? A gente quer de forma bem colaborativa sempre. A gente quer saber quais são as dificuldades e trazer o pessoal para os especialistas aqui para a gente poder conversar e tirar as dúvidas, e precisamos que vocês também tragam quais são as dificuldades da ponta para a gente poder discutir aqui. Mas é isso. Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa, eu estou por aqui, a hora que vocês quiserem, só me chamar. Valeu, gente. Então é isso, e na última sexta-feira do mês que vem, nos encontramos aqui de novo. A Letícia deixou os contatos aí, né, Letícia? Então... Isso, Direito para a Saúde, gente, no Instagram, vocês me encontram lá. Eu vou mandar, Vinícius, a apresentação de hoje, que caso depois alguém tenha alguma dúvida, algum ponto, alguma resolução que eu tenha falado e que não conseguiu salvar na hora, né? Fica aí a dica para todo mundo. Perfeito. E a gente deixa as gravações também no YouTube da Escola de Saúde Pública. Então, sim, vai estar lá todas as informações também. Quem quiser rever a palestra da Letícia, vai estar tudo lá. Tá bom? Muito bem. Última coisa, não esqueçam de deixar o nome aí, a unidade que vocês estão, para a gente poder fazer a certificação depois. É isso. Muito obrigado, Letícia. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Tchau.